Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal Sala de Aula Filosófica. Sou Cristiano Mendes, professor de Filosofia. Quero ajudá-los na resolução da atividade do PET 1, semana 1, que traz como tema a filosofia na sua vida. Antes, peço para inscrever-se em nosso canal, deixar seu like se gostar do vídeo, ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado e compartilhe nosso conteúdo. Vamos lá? Depois que você tiver acesso à atividade, ela vai ter um cabeçalho tendo algumas informações sobre a escola, o PET em que nós estamos estudando, a disciplina, professor. Abaixo, mais algumas informações importantes que você deve dar uma lida. Abaixo, você vai estar colocando o seu e-mail. Aqui eu coloquei o meu e-mail como exemplo, saladeaulafilosófica@gmail.com. Se você já tiver o seu e-mail, você vai colocar nesse espaço. Caso você não tenha, é importante que você crie uma conta no Gmail para estar tendo acesso às atividades. Mais abaixo você vai estar colocando o seu nome completo e na sequência você vai estar resolvendo as atividades. Hoje então nós vamos estar fazendo a correção dessas atividades. Nós já postamos um vídeo explicando sobre o assunto. Quem não viu o vídeo, eu peço que vá lá no nosso canal, assista esse vídeo para você ter mais condições de estar respondendo aos questionamentos. Vamos então à primeira questão. Por que a filosofia é popularmente conhecida como a mãe de todas as ciências? Porque todas as ciências se originam de alguma forma das indagações e metodologias desenvolvidas por filósofos ao longo da história. Durante muito tempo, todas as ciências particulares eram conhecidas como filosofia, mas elas foram se desvinculando da filosofia ao especificar-se em um determinado assunto. Percebemos aqui então que todas as matérias que fazem parte da grade curricular do ensino médio um dia estava incorporada na filosofia, mas com o passar do tempo, essas matérias foram criando vida própria e se desvinculando. Podemos citar aqui como exemplo a história. Ela fazia parte da filosofia, mas ao especificar-se no estudo do passado e do presente, ela se desvincula da filosofia e cria uma vida própria. Podemos citar como exemplo também a geografia, que um dia fazia parte da filosofia, mas ao especificar-se no estudo da relação da sociedade com o meio ambiente, ela então criou uma vida própria e se desvinculou da filosofia. Então, todas as disciplinas que você estuda no ensino médio, há muito tempo atrás, todas elas faziam parte da filosofia. Eram assuntos integrantes da filosofia. Vamos então para a próxima questão. Para que estudar filosofia? Para o aprimoramento das perguntas. Quando você se depara com um determinado problema, você não pode sair fazendo perguntas ao léu. Você tem que fazer perguntas específicas para que você possa chegar o mais rápido possível na solução desse problema. E por falar em perguntas, me vem à cabeça o filósofo Sócrates, que ele é considerado o filósofo das perguntas. Ele criou o método socrático e uma das principais características desse método socrático é a maiêutica, ou seja, a arte de fazer perguntas. Sócrates não dava a resposta pronta e acabada para as pessoas, mas através de perguntas bem elaboradas, ia direcionando as pessoas a uma resposta. Ele não dava o peixe pescado, mas dava a vara e o anzol para a pessoa e a pessoa por conta própria ia pescar. Ou seja, ele não dava a resposta pronta e acabada para as pessoas, mas através de perguntas ele ia direcionando o pensamento da pessoa a uma resposta mais convincente, mais completa. Estudamos a filosofia também para construir maneiras e métodos de investigação que possibilitam ao ser humano alcançar conhecimento mais universal, mais racional e menos supersticioso. Estudamos a filosofia também para combater determinadas opiniões e crenças que se apresentam como saberes absolutos. Existem muitos saberes que vêm acompanhando a nossa vida com o passar do tempo, mas chega um determinado momento que é necessário questionarmos esses conhecimentos, essas crenças e esses saberes. Será que esse saber, será que esse conhecimento realmente procede?
Ou devemos reformular esses conhecimentos? Ou esses conhecimentos precisam ser passados por um melhoramento? Então é sempre importante a gente estar fazendo essas reflexões. Porque tem muitas pessoas que nascem, crescem e morrem com os mesmos pensamentos, com o mesmo jeito de ser, com o mesmo jeito de pensar e agir. E um filósofo que se preza não age dessa forma. Desde o seu nascimento até a sua morte, ele passa por um constante processo de transformação, de melhoramento, de formulação dos seus pensamentos, buscando cada vez mais um conhecimento mais apurado. Vamos então para a próxima questão. Marque a alternativa correta segundo a descrição. Então você vai ler a descrição, logo em seguida você vai ver as opções e ver em qual dessas opções a descrição se enquadra. Na primeira descrição vai dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É uma passagem retirada da Bíblia, do livro de Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Essa descrição se enquadra no saber religioso, no saber científico ou no senso comum. Se observarmos essa descrição com atenção, percebemos que aqui aparece a palavra Deus. E os cristãos acreditam que Deus é o Criador do mundo, é o Criador de todas as coisas. Então, se Deus aparece aqui, logicamente estamos falando de um saber religioso. Então, essa é a questão a ser marcada. Saber religioso. Um ramo de arruda atrás da orelha é bom para espantar mal-olhado. É um dito popular. Essa expressão provém do saber religioso, provém do saber científico ou provém do senso comum? Será que é um saber científico? É comprovado cientificamente que se você colocar um ramo de arruda atrás da orelha, vai espantar mal-olhado? É um saber religioso? É necessário fé para que isso aconteça? Ou isso provém do senso comum? Então, esse não é um saber religioso, também não é um saber científico, se enquadra então no senso comum. Isso são coisas que as pessoas passaram a acreditar devido às experiências que elas foram fazendo no seu dia a dia. Alguém fez essa experiência, acreditou ela que isso deu certo, passou a ser uma verdade. Mas não é um saber religioso, não é cientificamente comprovado, então essa afirmação se enquadra no senso comum. Vamos para a segunda citação. De onde viemos, quem somos, para onde vamos? Quando eu expliquei sobre a matéria trabalhada no PET 1, semana 1, a filosofia na sua vida, eu falei que a alma da filosofia são as perguntas. A filosofia faz várias perguntas sobre variados assuntos, talvez não chegue às respostas, mas perguntas são inúmeras. Percebemos aqui então perguntas com teor filosófico. De onde viemos, quem somos e para onde vamos? São perguntas filosóficas relacionadas com a nossa existência. Então, essa citação se enquadra no saber filosófico. Nesta próxima atividade, você vai ler cada tópico e vai observar se ele é falso ou verdadeiro. E depois, aqui embaixo, você vai escolher a alternativa condizente. Vamos então analisar parte por parte e vamos julgar se essa afirmação é falsa ou verdadeira. Senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas. Até aqui, essa afirmação está verdadeira. Realmente, o senso comum ele está presente na maioria das pessoas. O conhecimento científico ele está presente na vida de um número reduzido de pessoas. São noções comumente admitidas pelos indivíduos. Significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir de experiências, vivências e observações do mundo. Então, realmente, essa expressão é verdadeira, porque aqui afirma que o senso comum está presente na maioria das pessoas. Realmente isso acontece, né? O senso comum está presente na maioria das pessoas. E esse conhecimento ele é adquirido através das experiências que as pessoas vão fazendo no seu dia a dia, através das observações do mundo. O senso comum se caracteriza por conhecimento científico. Já percebemos aqui que essa informação não procede
O senso comum não se caracteriza por conhecimento científico. O senso comum não é um saber comprovado cientificamente. Não é um conhecimento que passou por uma experimentação e chegou à conclusão de que é um conhecimento verdadeiro. Então, essa primeira parte aqui não procede. O senso comum se caracteriza por conhecimentos científicos acumulados ao longo da vida e passados de geração a geração. É um saber que se baseia em métodos ou conclusões científicas. Então, essa segunda afirmação ela é falsa. O senso comum é uma herança cultural que tem a função de orientar a sobrevivência humana nos mais variados aspectos. Como, por exemplo, através do senso comum, a criança aprende o que é o perigo e a segurança, o que pode e o que não pode comer, o que é justo e o que é injusto, o bem e o mal, e outras normas da vida que vão direcionar o seu modo de pensar e tomar decisões. Essa questão também é verdadeira. A função do senso comum é estar direcionando as pessoas. Aqui, por exemplo, citou a criança, A criança vai aprender o que é perigo, o que é segurança, o que pode ser feito e o que não pode, o que pode comer, o que não pode, o que é justo, o que é injusto. Então, essa é a função do senso comum. A questão, então, é verdadeira. Então, a primeira citação verdadeira, a segunda falsa e a terceira verdadeira. Vamos marcar, então, a primeira opção. Vamos para a próxima questão. Em relação ao conhecimento científico, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas e escolha a sequência correta. Vamos então para a primeira alternativa. O conhecimento é uma forma de compreender a realidade. É uma alternativa verdadeira. O conhecimento nos ajuda a conhecer a realidade, a conhecer as coisas que nos circundam. Vamos para a próxima alternativa. O conhecimento científico tem como base o conhecimento religioso. Essa informação não procede, ela é falsa. Que o conhecimento científico não tem como base o conhecimento religioso. Então, essa questão é falsa. A primeira verdadeira, a segunda falsa. Já vamos colocar aqui embaixo, A primeira nós vimos que é verdadeira, a segunda falsa. Vamos então para a próxima alternativa. O senso comum surge das experiências em laboratório? Não. Outra alternativa falsa. O que surge do laboratório são experiências científicas e não experiências do senso comum. Então, mais uma alternativa falsa. Vamos para a próxima alternativa. A ciência pode ser definida como uma forma de investigação metódica e organizada, com certeza. Essa alternativa é verdadeira porque a ciência ela é uma investigação metódica e organizada. A sequência, então, é verdadeira, falsa, falsa, verdadeira. Vamos aqui, então, para a próxima questão. Considere a seguinte situação. Você vai observar, nessa pequena história, quais os saberes que aqui estão presentes. De manhã levanto às 6 horas, faço uma oração pedindo proteção para o dia. Quem faz uma oração é uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa que é religiosa. Então, estamos nos tratando aqui de um saber religioso. Vamos colocar aqui embaixo, então, saber religioso. Vamos dar sequência na história aqui e ver qual outros saberes estão presentes nela. Percebo que estou enjoado. Tomo um chá de boldo. Percebemos aqui um conhecimento presente no senso comum. Não é cientificamente comprovado que o chá de boldo é bom para o estômago, mas é algo costumeiro. Alguém deve ter tomado um chá de boldo e ele foi bom para o estômago. Chegaram-se à conclusão, então, que sempre que você estiver enjoado ou com mal-estar no estômago, o boldo vai resolver. Então, não é uma questão científica, mas sim uma questão relacionada ao saber do senso comum. Vamos colocar, então, senso comum. Vamos continuar analisando a história. Vou para o trabalho e aplico as fórmulas do balanço patrimonial
nas rotinas contábeis da minha empresa. Então, percebemos aqui que essa pessoa trabalha numa empresa contábil e ele utiliza-se, da matemática, ele utiliza-se de uma disciplina exata, que pode ser caracterizada como um saber científico. Então, a última questão se enquadra no saber científico. Muito bem, aqui então solucionamos esta questão. Vai ficar a seguinte sequência: saber religioso, senso comum e saber científico. Vamos então para a próxima questão. Considere o texto seguinte. Certa vez, um cosmonauta e um neurologista russos discutiam sobre religião. Imagina aí, dois profissionais discutindo sobre religião. Um é cosmonauta, o outro neurologista. O neurologista era cristão e o cosmonauta não. Já estive várias vezes no espaço, gabou-se o cosmonauta, e nunca vi nem Deus nem anjos. Olha só a audácia do cara, Ele vai dizer que viajou pelo espaço, mas observando o espaço nunca viu nem Deus e nem anjos. O neurologista vai responder: eu já operei muitos cérebros inteligentes e nunca vi um pensamento. Esse texto é extraído do livro Mundo de Sofia, um livro que eu tive a oportunidade de ler e recomendo a todos. É um livro excelente para você introduzir no conhecimento da filosofia. Então, diante dessa história, vamos responder essas duas questões. Explique qual dos dois tipos de saberes estão sendo discutidos no texto. Os dois tipos de saberes, então, é o saber religioso e o saber científico. O saber religioso explica e dá sentido ao mundo natural, pressupõe a existência de uma plataforma transcendente. O saber científico está assentado na busca de respostas racionais. Vamos para a próxima questão. Comente qual limite seria comum aos dois tipos de saberes presentes no texto. O limite do cosmonauta, o limite do cientista, é comprovar empiricamente a existência de Deus. E o limite do neurologista é comprovar a existência do pensamento apenas fazendo uma cirurgia em um cérebro humano. Um não pode comprovar a existência de Deus cientificamente falando e o outro não pode comprovar a existência de um pensamento também cientificamente falando. Vamos para a próxima questão. Fake news são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo, geralmente figuras públicas. As fake news têm um grande poder viral, isto é, espalham-se rapidamente. As informações falsas apelam para o emocional do leitor, espectador, fazendo com que as pessoas consumam o material noticioso sem confirmar se é verdade o seu conteúdo. Vamos então às questões. A primeira diz o seguinte: explique por que as fake news viralizam tão facilmente entre as pessoas atualmente. São vários os fatores, mas ambos ancoram-se na educação precária do povo. Quando a pessoa não possui conhecimento geral do mundo, fica vulnerável a notícias falsas. A falta de conhecimento também impacta na capacidade de verificar a veracidade de uma notícia, pois muitos não sabem que posicionamento tomar. Muitos acham mais cômodo acreditar em tudo que se vê e ouve. Vamos então para a próxima questão, letra B. De que maneira a atitude científica pode contribuir no combate às fake news? Submetendo toda e qualquer notícia ao rigoroso crivo da razão e da verificação metódica, não aceitando nada como verdade sem antes confirmar a veracidade da informação. Chegamos ao final então da correção dessa atividade. Peço para inscrever-se em nosso canal, deixar seu like se gostar do vídeo, ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado e compartilhe nosso conteúdo.